Olá e muito bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou um dos seus anfitriões, o Zack. Estamos aqui com Yoda. Oi, gente, tudo bem? E também com o infame Senhor Genérico. Que saudade que eu tava do podcast. Fazem 84 anos. Todos estávamos. 84 anos. Estamos aqui então pro primeiro episódio da segunda temporada dos Ultramaneiros. Nós temos várias coisas diferentes que a gente mudou e que a gente tá reorganizando. Inclusive, eu tô tentando fazer a intro pra atualizar todo mundo. A gente tem umas coisas novas e diferentes que vão acontecer a partir de agora. Eu vou atualizar vocês, espero que conto com a compreensão de vocês. Em primeiro lugar, agora a gente vai mudar para um formato mensal. Nós três temos vidas extremamente ocupadas. A gente trabalha, a gente estuda. Cada vez mais a gente tem menos tempo para se dedicar ao podcast, tanto quanto a gente gostaria. Então, é uma decisão que deixou a gente um pouco chateado e a gente tentou encontrar maneiras de ter uma frequência maior. Mas é uma pena, não tem como, vai ter que ser assim, infelizmente. Então, é isso. Episódios mensais. Agora a gente também tem uma editora, a Minimose. Ela vai estar editando o podcast pra gente. Aí vocês dão aí o feedback de vocês, deem boas-vindas pra ela, inclusive. E é isso. Eu não vou dizer qual é o tema do episódio. Eu vou pedir pro Yoda falar a nossa citação de abertura. E aí... Na verdade, vocês já sabem o tema, né? Porque tá no título do episódio. Estúpido. Mas vai lá, Yoda. E nós fizemos uma votação. Sim. Mas eu acho que é legal botar um suspensinho artificial aqui, não é mesmo? Uma última coisa antes do episódio. Agora a gente tem 1 hora pra ficar mais fácil e vocês não ficarem muito tempo ouvindo 3 idiotas falando. Os episódios vão durar 1 hora daqui pra frente. A gente vai tentar manter a 1 hora. Deixar mais fácil pra todo mundo e pra nossa editora. Então vamos começar com uma fala que eu tirei da Wikia, na verdade. Mas que é uma fala muito boa. Nós somos os guerreiros dos Cavaleiros Cinzentos, blindados pela fé, protegidos pela devoção e armados com a pureza do propósito. Mas mais ainda do que isso, nós carregamos a luz do divino imperador do homem para os lugares escuros, para expurgar o demoníaco onde quer que ele possa ser encontrado. Irmão Capitão Arvan Stern. Eu acredito que isso é do Omnibus. Então a gente vai falar dos Salamanders hoje? Não, a gente vai falar dos Imperial Fists. Não, é Ultramarines. Ultramarines. Só pode ser. Mas Cavaleiros Cinzentos! Hoje é um dia grande. Nossa, quanta gente pediu. Quanta gente pediu os Cavaleiros Cinzentos. Sim. A gente fez uma votação no final da nossa primeira temporada, qual episódio. Os Anjos Sangrentos e os Cavaleiros Cinzentos ficaram muito empatados. Que são 2 episódios que todo mundo pede. Eles ficaram empatados por um tempinho. É. Daí, como pessoas adultas extremamente competentes, nós decidimos na moeda. E aí sai. Pegou e tacou a moedinha. Pelo Peaky Blinders. Big Blinder. E os Grey Knights venceram aquela votação. Então a gente vai fazer um episódio sobre eles hoje. Onde começar? Os Cavaleiros Cinzentos. Pelo começo. Pelo começo. A primeira regra dos Cavaleiros Cinzentos é que não existem Cavaleiros Cinzentos. Exatamente. Eles são um capítulo secreto dos Space Marines. Eles, na real, eles são uma parte do que a gente já falou lá nos episódios das Sisters, a Chamber Militant, a Câmara Militante. Não façam piadas no Twitter. Câmara Militante da Inquisição. As Sisters, elas são parte dessa câmara, que é basicamente o exército da Inquisição, só que com um nome chique. Eles são parte da Ordo Malleus, né? Porque a Inquisição, ela tem 3 ordens diferentes principais, né? Tem a Ordo Malleus, Ordo Zenos e Ordo Heréticos. E cada uma lida com um problema diferente dentro do Império. O Ordo Malleus é a ordem que luta contra demônios, especificamente. Coisas da Warp, Caos e todas as coisas demoníacas que podem existir. Queria falar nada não, mas eu acho que tem herege na Inquisição. Tem uma ordem inteira só de herege. Nossa, não... Ok. Vocês sabiam que existem, tipo, centenas de ordens menores da Inquisição? Sério? E uma delas é feita pra, tipo, cuidar de viagem no tempo. Pra te tentar descobrir uma maneira de viajar no tempo. Ou... É Ordo Crono... Mas é, tipo, eu não lembro agora se eles tentam estudar uma maneira de viagem no tempo ou se eles tentam impedir que maneiras de viagem no tempo funcionem. Porque, tipo, Considerando a realidade de 40k, acho que a segunda opção faz mais sentido, né? Eu acho que
Sim, né? Existe maneira, tipo, de viajar no tempo, entre aspas, comum, só que é difícil. Na Warp tu pode se perder e acabar anos na frente, anos depois. Tem histórias que aconteceram isso, mas enfim, fora do assunto, só quis comentar que existem tipo, muitas Warps, mas essas três são as melhores. Tem uma quarta também que é muito grande, eu acho, mas agora não lembro. Enfim. Eu também não me lembro. Eu só me lembro das três principais. Aparecem mais no tabletop. E é aquilo, né? Tipo, também a mudança das ordens é aquele negócio. Tipo, as maiores são ordens, menor que isso é dica, abaixo disso é sugestão, sabe? De viagem no tempo é uma sugestãozinha. É uma sugestão de não mexe, fica quieto, para de mexer nessas coisas. É igual aquela lá do Loki, né? Ou é aquela de dimensões? Não, aquela é de tempo, só que complicated things happen. Mas é de tempo. A TVA é de tempo. Tanto que é Time Variant Association? Não. Authority. Time Variation Authority. Pois é. Eles sendo combatantes de demônios, temos que lembrar um negócio que a gente falou lá no episódio do Caos, né? Que a gente falou sobre demônios bastante. Demônios, em Warhammer, eles são criaturas feitas de puro sentimento e emoção, né? E eles são manifestações da Warp. Como Khorne e os outros deuses, eles são alimentados por emoções, sentimentos. Os demônios também são. Eles, na verdade, são feitos basicamente disso. A matéria deles não é exatamente matéria como nós conhecemos. Quando eles morrem, eles desaparecem. Eles nem têm carne. Então, a maneira mais eficaz de derrotar demônios seria com uma das coisas mais legais dos Grey Knights que eu gosto. Eles usam as palavras de banimento contra os demônios. Eles são conhecidas como as 666 palavras secretas que eles conhecem. E elas têm o poder de banir demônios se usadas da maneira certa. Eu tô ouvindo tocar Iron Maiden no fundo. Real, é literalmente igual ao Supernatural. É muito legal. É muito legal. Eles entram lá com o livrinho e eles começam a ler. Eu penso mais pelo 666 mesmo. Começar a tocar um The Number of the Beast. Tem isso também. Os Grey Knights são o capítulo 66º... Como que fala? 666? 70º... Capítulo de número 666. Acho que é 600º. 666º. É isso mesmo. 666º capítulo dos Space Marines. Três marmanjos na faculdade, nenhum deles consegue falar 666. Vocês acham que quando tinha o show do milhão e você via, vamos falar com os universitários não sabem a porra nenhuma, agora a gente entende. Quando a gente sai da escola, do ensino médio, o pensamento nosso é, eu só vou estudar o que me interessa. Simples. É, basicamente. Esquece matemática. Esquece português. Eu acho que a gente pode falar também um pouco da origem dos Grey Knights, agora que tu falou do número deles, que eu não vou repetir aquele número, porque eu não tô a fim de pensar. Tá certo. A origem deles é muito legal. A gente falou um pouquinho dela nos episódios da Heresia com o Castelo. A gente meio que mencionou passadamente. Os Grey Knights eles foram criados pelo Malcador durante a época da Heresia. Ele juntou alguns dos Space Marines mais capazes, 8 deles na verdade, e ele em Titan, na lua Titã de Júpiter, ele fundou os Grey Knights como capítulo secreto, como uma força-tarefa especial contra o caos. É só pra lembrar, pra quem não tem a memória fraca, que o Malcador era o braço direito do Imperador, era provavelmente o segundo Psyker mais forte da humanidade, e ele morreu pra segurar o trono de ouro, enquanto o Imperador precisou sair. É isso, né? O Imperador teve que se levantar do trono pra lutar contra o Horus lá e impedir o cerco, e aí o Malcador ficou aquecendo o assento até o Imperador. Foi isso, né? Não lembro mais. Foi isso. E aí o Malcador, apesar de ser um Psyker muito forte, ele não aguentou, né? Porque ele precisava ser um Psyker muito poderoso pra segurar o buraco feito debaixo do palácio. Não Erebus, o Lorgar. Foi Lorgar? Não, Magnus. Foi Magnus. Que o Magnus fez. Mas ele fundou. E ele fundou o capítulo, lá na época da heresia. Só que, depois que ele fundou o capítulo, o planeta Titã, a lua Titã que eles estavam, quando eles fundaram, ela foi, através de um feitiço, ela foi arremessada pra dentro da Warp. Tipo, a lua inteira, ela foi arremessada pra dentro da Warp. E ela foi colocada lá. É agradável. Fantástico, né? O Malcador, obviamente, já tinha saído de lá, quando isso aconteceu. Mas ele tinha colocado uns sigilos e umas coisas especiais. Na verdade, especificamente, foi um dispositivo que ele deixou lá.
A Warp Nexus era o nome. O Warp Nexus. Que era um dispositivo que o Malcador instalou no planeta que protegeu o planeta do imaterial, né? Que a gente fala que quando as naves viajam pelo imaterial, se elas não tiverem o campo Gellar, o Gellar Field, elas ficam vulneráveis às loucuras e insanidades da Warp, do imaterial. E aí o Warp Nexus protegeu a Lua de Titã contra as insanidades, as magias do imaterial e os demônios, enquanto eles estavam lá. Ela ainda tá lá? Na verdade, no momento, ela se encontra num território entre a Warp e entre o espaço real. Então, tipo, é meio a meio, sabe? Tipo o Olho do Terror antigamente, antes dele sair de Olho do Terror e virar um arrombamento do terror. Sim, virou a Cicatrix Maleditum, depois de Cadia. Que foi terrível. Absolutamente horrendo. Só que depois de uns anos, ela emergiu pra fora da Warp de volta, né? Depois de uns anos, eu digo, na época depois da heresia, lá por volta... Na época que a Inquisição estava começando, ela estava se tornando uma instituição poderosa, já tinha acontecido a segunda fundação. O que foi a segunda fundação? Foi quando os capítulos, as legiões, foram divididas em capítulos de 1000 soldados. Então eles surgiram basicamente nesse período. E o engraçado é que quando eles surgiram, o capítulo, né? Quando eles entraram na Warp, tinham só 8 caras. Mestre do capítulo e mais umas tecnicalidades. Aí quando eles saem, tem 1000 soldados prontos pra lutar contra o caos. Tem tipo um exército inteiro pronto, que eles passaram fazendo lá enquanto eles estavam presos na Warp. Tipo, eles estão presos na Warp, eles não têm o que fazer. Eles não têm. Eles ficaram fazendo o exército deles. Brota os 1000 soldados mandando hello there. Eu lembro da minha mãe, quando, sei lá, pegava alguma coisa uma gaveta, uma bolacha da gaveta, ficava tipo 2 bolachas no pacote. E ela, vai guardar, vai guardar pra dar cria? E foi mais ou menos isso que aconteceu com os Brain. Ficaram uns 8 lá pra dar cria. Não, mas foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Eles ficaram lá e daí 1000 soldados surgiram do negócio depois quando eles voltaram. Os Grey Knights, uma coisa interessante sobre eles é que, como eles são uma força-tarefa especial contra o caos, contra demônios, todos eles são Psykers. Então, todos eles têm o poder de controlar as energias da Warp. E eles são Psykers bem treinados, eles são Psykers poderosos, todos eles. Isso dá a eles uma vantagem muito grande. Só que eles não são... Eles, por serem Psykers, né? A gente já mencionou em outros episódios o fato do Perils of the Warp, não é mesmo? Até existe no jogo, né? Que é quando o Psyker, se ele comete um erro, né? Ele pode se tornar um portal pro caos. Ele pode ser possuído, pode ser influenciado pelo caos de outras maneiras. Pode virar um C4 se você explodir. Os caras explodem. Não, no jogo isso acontece, né, Zack? O cara literalmente explode e morre na hora. Se você tira 2-6 na rolagem. Qualquer rolagem dupla. Qualquer rolagem dupla, é isso mesmo. Na rolagem de poder psíquico causa Perils of the Warp. E, inclusive, uma coisa que eu notei, analisando os comentários e conversando com o pessoal que ouve, eu não sei se todo mundo sabe que quando a gente fala de jogo, o Warhammer originalmente é um jogo de tabuleiro, um jogo de miniatura. Então, toda vez que a gente fala do jogo, a gente se refere ao jogo original. O Warhammer inicialmente era só uma desculpa para vender boneco. E aí, eventualmente, foi expandindo e hoje a gente tem aí... Tornou uma desculpa mais elaborada pra vender boneco. Por aí. É que nem... não, eu ia dizer que é que nem Gunpla, mas meio que né? O lance do Gunpla é que ele é muito mais sobre você montar esses bichos bem complexos, enquanto que o Warhammer é sobre quantidade. É sobre você comprar, tipo, um rebanho de coisa e ir pintando e tal. Enquanto que o Gunpla ele é muito mais sobre você... Pintura. Tem a pintura. O lance do Gunpla você compra algo para montar, para construir. É um pouquinho diferente.
O que previne que os Grey Knights sofram de Perils of the Warp, a Aegis Armor, que é a armadura deles, a Power Armor deles, a armadura especial deles, ela usa um dispositivo chamado Aegis. Não é um dispositivo, né? É parte da armadura deles. São vários sigilos, várias runas, várias preces que são inscritas na armadura deles. Se torna meio que um escudo contra a Warp. Eles não sofrem de Perils, eles podem usar os poderes deles sem sofrerem de Perils. Eles contêm o caos dentro deles e fora. Isso protege eles de muitos feitiços, né? Inclusive, eu acho que os Grey Knights têm vulnerabilidade especial contra feitiços do caos, não é mesmo, Zack? No jogo? Aí tu me pegou, faz muito tempo que eu não jogo. Faz genuinamente muitos meses que eu não jogo. Você tá me dizendo que os caras basicamente rabiscam na armadura quem me possuía corno? É isso? É literalmente o que eles fazem. Basicamente, né? OP. Eles entram, dentro da roupa deles tá escrito toda a prece da Ave Maria. Tá na nuca assim, quem me possuíram este corno, né? É isso aí. Em latim, quem me possuíram este corno. Eu sei latim, eu aprendi com Monty Python. Ah, muito bom. Então, se você aprendeu com Monty Python, quer dizer que na armadura está escrito Pix Curtis. Pix Curtis. Esse é um campeão dos Grey Knights. É um campeão do Império. Um dos mais infames. E a Aegis, ela protege eles disso. Eles usam as palavras secretas contra os demônios, mas além delas, eles são Space Marines. E contanto, eles são Neandertais ou Gabuga. Então eles precisam ter alguma coisa pra bater nos bichos. Então eles usam os bolters deles, as armas deles, as balas, entre aspas, né? Que não é bala, é mais um foguete dos bolters. Eles são literalmente igual ao Supernatural. Então, tipo, eles têm preces escritas e runas e sigilos especiais escritos nas balas que causam dano e danificam a forma corpórea dos demônios. O lance deles é que eles são uma unidade extremamente especializada, né? É especializado e Sim, eles são muito. São muito especializados. Eles são feitos pra lutar contra demônio. Tudo que eles fazem é pra lutar contra demônios e só. E outras ameaças da Warp. Parecido com isso, que um dia a gente vai fazer episódio sobre eles, tem a Death Watch. Que a Death Watch é basicamente os Grey Knights, porém pra Alien. Eles só matam Alien e eles são especializados em matar qualquer coisa que não seja humano. Enquanto que os Grey Knights é só demônio. A Death Watch é muito legal, cara. Eu adoro Watch, eles. Cara. A gente precisa fazer um episódio deles logo. Eles são muito foda. Uma hora a gente vai fazer. A Death Watch, eles são parte da Horda dos Xenos, que a gente falou lá no começo, né? A ordem contra os alienígenas, contra aliens. É muito legal. Como parte do negócio, né? Todo jogo que tem Tyranid, que tem Death Watch, provavelmente tem Tyranid também. Tyranid é o bicho mais saturado em todos os jogos de Warhammer. Civ Space Marine 2 vem aí com mais tiranídeos. Tiranids. Pois é, cara. Sim. Pelo menos Space Marine 2 vai sair. Né? A gente tem que... Ah, eu já tô super feliz com isso. Outra coisa que também ajuda eles nesse poder psíquico e o fato deles serem... que ajuda eles a serem quase incorruptíveis é que, supostamente, eles são feitos com a Gene Seed do Imperador. Eu não diria que é 100% possível, mas é pelo menos 99,999% de chance de que ele não vai ser corrompido pelo caos. Ele não cai. Nenhum deles nunca foi corrompido. Nenhum Grey Knight já foi corrompido. Nenhum. É tipo Custodes, nenhum foi corrompido. Mas também eu vejo muita confusão sobre a criação de Custódio de Grey Knights. E galera que acha que os Custódios são feitos com Gene Seed do Imperador. Custódio não tem nada a ver com Space Marine. O processo de criação de Custódio é Space Marine é hambúrguer do McDonald's, que faz 1 milhão de hambúrgueres por dia, feito em massa. E Custódio é sei lá, hamburgueria gourmet. 1 por mês. Overpriced não é tão bom e provavelmente o dono é um barbudo, isso? Basicamente, o dono é barbudo, overpriced, sim, as miniaturas são caras, e não é tão bom assim, Acho que é perfeito, é uma descrição ótima, perfeito. Eu venho à defesa de uma hamburgueria gourmet que existe na minha cidade natal, que é o melhor hambúrguer do Brasil. Eu não vou aceitar qualquer outra sugestão. Não. Cara, a melhor hamburgueria gourmet da minha cidade, quando eu morava no Brasil, ela era uma hamburgueria com temática cristã. Todos os hambúrgueres eram com nome de, sei lá, personagens bíblicos ou acontecimentos bíblicos. A pergunta que eu tenho, Yoda, é simples.
Na sua cidade tem uma hamburgueria onde o dono foi preso por tráfico de drogas? Como assim? Isso é uma história, agora o que eu vou fazer é um setup de longa distância. Porque sabe quando eu vou contar essa história pra vocês? No fim do ano. Especial de Natal. Muito bem. Muito bem. Vamos esperar ansiosamente essa história. Meia-noite eu te conto, exato. Caralho, aí. Meia-noite. Vou ver e te conto. Vou ver e te falo. Eu também, eu comprava X do cara que também foi preso. Essa também. Meu Deus, gente. Cara, o traficante lá do bairro morava na minha esquina. Tipo, brincava com os filhos dele quando eu era pequeno. Just Brazil Things. Just Brazil Things, né? Mas voltando ao assunto. Como a gente tava falando, né? Os Grey Knights, eles, como o Zack falou, eles usam a Gene Seed praticamente do Imperador. Todos os capítulos, né? Eles usam o Gene Seed, eles usam a base genética dos primarcas deles, né? Ou dos primarcas da legião de onde eles vieram. Que quando as legiões foram divididas em capítulos, muitos capítulos acabam vindo do mesmo primarca. São os capítulos sucessores. Os Grey Knights, eles usam a Gene Seed do Imperador. Então eles são extra resistentes ao caos. E são extra fortes como Psykers. A maneira que eles recrutam, na verdade, é única também. A gente fala que o Imperador, ele sacrifica 1000 Psykers para o Imperador ficar vivo todos os dias. Eles levam os Psykers através das Black Ships. São as naves negras que levam os Psykers pra Terra. Só que antes de ir pra Terra, eles fazem uma paradinha em Titã. E lá, eles escolhem os mais aptos a se tornarem Space Marines. Botam eles pra entrar no treinamento que é ridiculamente rigoroso, até mais do que Space Marines. Tipo, os caras pensando, porra, a gente vai morrer. Aí ele, então, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual é a boa? A boa é que você não vai morrer. Qual que é a má? Nós vamos treinar. Não. Nós vamos treinar. Essa montagem de treinamento do Rambo, tá ligado? Não, do Rock Balboa. Não, Rock Balboa, dando soco em carne congelada, tá ligado? Sim, exatamente. Você tocar the final Countdown quando eles saem da nave. Mas é um cover de The Final Countdown tocado num órgão em catedral gigantesca. Nossa, essa coisa mais Warhammer que eu já ouvi, cara. Ao invés de The Final Countdown, se torna The Last Time We Count Something. Sim. Count this heretic. Como a gente falou, né? Como eles são Psykers, o treinamento deles é extra difícil, além do que o normal. Se Space Marines já era difícil, Grey Knights são ainda piores com o treinamento deles. Porque eles treinam mentalmente o usuário também, de maneiras ainda piores do que Space Marines. Eles treinam as habilidades psíquicas deles. É bom porque, assim, quando eles passam pelo processo de transição pra Space Marine, eles esquecem a vida deles. A memória deles é apagada. Os Grey Knights? Então eles saem como uma blank slate, basicamente. Na moral? A memória deles é apagada no processo de conversão pra Space Marine. Eu sei que, tipo, os Space Marines normais, eles mantêm a memória. Alguns capítulos até, tipo, voltam pra visitar as famílias da mãe, sei lá. Grey Knights são apagado, HD apagado. HD limpo. Falou de desafio mental, fazendo aqui mais um apontamento importantíssimo. Isso me lembra daqueles testes do pessoal que vai fazer guarda cerimonial da marinha. O cara pega a galinha de borracha e coloca assim do lado. Sim. É esse grau de treinamento, tá ligado? O franguinho de borracha, assim, eu sei do que você tá falando. Nossa. Aquele foi engraçado. Eu já vi esse vídeo. Mas dá pra entender, porque, tipo, a gente, jogando o jogo, lendo livro, jogando qualquer jogo, na real, a gente vê os Psykers e só pensa o quão foda eles são. Tipo, de vez em quando dá um problema, de vez em quando ele explode. Só que, quando a gente para pra ler uns livros em que mostram civis com poderes psíquicos, a história vira uma história de terror. Porque é horrível. São pessoas estranhas, traumatizadas e, tipo, que muitas vezes trazem muito mais mal para as pessoas em volta. Porque são constantemente possuídas, constantemente trazem demônios. Ou, tipo, tá ligado aquelas histórias de poltergeist das crianças com um monte de coisa voando no quarto? É tipo isso. Ser Psyker, tipo, um civil Psyker é uma merda. A pessoa só faz merda.
É muito difícil de controlar. Tipo de poder psíquico, assim, que é o mais sofrido justamente porque não é apenas você consegue levantar coisas com a sua cabeça. Tipo, tem vozes de outras dimensões enchendo o teu ouvido de bosta o tempo todo. Sim, sim. O poder é, tipo, enfiar a mão no inferno e esperar que o capeta morda teus dedos. É literalmente isso que é ser Psyker. Ser Psyker é você meter a cabeça dentro do inferno, né? Você mete a cabeça dentro do inferno e espera que nada morda. Sempre alguma coisa morde, porque os deuses, eles são muito oportunistas. E é por isso, um dos motivos também de existirem as Black Ships, a Inquisição ir atrás de Psykers. É um serviço e é um desserviço, né? Diminuir o problema e a ocorrência de Psyker fazendo merda, mas ao mesmo tempo vai matar um monte de gente que não fez nada. Ou não fez nada de propósito. No fim das contas, é uma solução extremamente 40k, né? Do tipo, o problema é resolvido? Não, você só troca um problema pelo outro. Só que esse pro Império é menos inconveniente, é isso. Só que assim, não tem como resolver o problema. Psykers são um negócio, assim, natural. Eles nascem. É aquele bagulho, não tem como resolver o problema dos Psykers, cara. Com a boa psicologia não faz. Tô ouvindo Vozes do Apocalipse, Sigmund Freud olharia e dizia, pênis. Não só pênis, como diria pênis do seu pai. Maldito Freud. Freud, gente. What a concept. Freud interrogando o Psyker. Então você quer comer sua mãe? Faz isso. Ele, não, cara, eu só não durmo direito à noite, filho da puta. Não. Eu acho que eu descobri o porquê. Eu li uma teoria do Freud sobre que mulheres, na verdade, sonhavam em ter um pênis e ser homem. Aí, tipo, ele descrevendo o porquê disso e, tipo, o motivo é que todas as mulheres secretamente queriam dar pros seus pais e como elas não puderam, elas... Não é essa a teoria, mas, tipo, falando em termos muito estúpidos, é basicamente isso. E, meu Deus, às vezes tu lê umas coisas do Freud e é inacreditável. Não, assim, isso é uma das teorias mais famosas dele. É aquilo, Freud é acima de tudo um fruto de sua época e mostra, né? Puta merda. Não, dá pra ver. Dá pra ver. Qualquer hora que você lê alguma coisa dele, você sente. Mas continuando sobre os Grey Knights. Sim, voltando aos Grey Knights, né? Uma coisa que é muito interessante sobre eles, que eles são um capítulo secreto, como a gente falou lá no começo. Então, os únicos que sabem da existência deles são inquisidores e o mestre do capítulo de alguns capítulos de Space Marines. Então, eles são, assim, a existência deles é um negócio tão secreto que muitas vezes eles são pessoas que contemplaram, que presenciaram Grey Knights, eles são expurgados. Tipo, eles vão e matam, tipo, um quarteirão inteiro de gente porque eles viram um Grey Knight. Eles eliminam qualquer testemunha da existência dos Grey Knights. Simplesmente tá lá o Juninho brincando no parquinho. Ela fala, mamãe, olha o cara da armadura maneira. Olha não, filho. Não olha. Não olha não, seu pirralho, Lazarento. Ele não existe, filho. Aí o soldado, ó que bonita a criancinha, e bate, dá uma bicuda, a criança voa, assim, 2 quarteirão. Assim. Um dos memes mais engraçados de 40k é que, tipo, é um negócio, né, que tá o guardsman, o guarda lá, ele tá pensando, oh não, nós vamos ser mortos por demônios. Ah, chegou um capítulo do Space Marines pra nos ajudar. Meu Deus, são os Grey Knights. Nós vamos ser mortos pelos Grey Knights. Mesmo que eles lutem ao lado de um batalhão de guardas, os guardas vão ter que ser eliminados, porque eles não podem saber da existência dos Grey Knights. Então eles vão e matam o batalhão inteiro, mesmo se eles vencerem a batalha. Aquilo, eles podiam desenvolver um dispositivo pra apagar a memória dos soldados. Isso seria muito prático. Só que o Warhammer não é um universo prático. Não, não é. Então é aquele negócio, tipo, podia só resolver várias coisas do universo Warhammer, poderia ser resolvido de um jeito muito mais inteligente. Mas é Warhammer, então... Não, todo mundo do Império é um troglodita, tipo, não tem outra. Diria que só o Gilliman que não é, mas... É, sim, só o Gilliman que não é um completo macaco. O Gilliman claramente está no gênero errado de sci-fi. Ele é tipo um personagem de Star Wars, com a moralidade dele, metido no meio do universo de Warhammer. Ele tem uma moralidade muito melhor do que o resto. Gilliman, inclusive, seria um asset incrível pra Aliança Rebelde, inclusive. Ele seria, realmente. Porque ele tem um talento muito grande pra logística. Ele é um mestre da logística. Ou Star Trek também, né? Já que é logística, né? Sim. Cara, ele é um dos caras com a moralidade mais boa
de Warhammer, de personagens, pelo menos. Ele é o mais próximo que chega de alguém decente. Além de fazer com que mais Guardsmen morram por tabela, como se já não fosse suficiente, conte mais sobre os... Coisa que eles fazem, que eu gosto muito, que na real, os demônios, eles têm uns nomes que a gente vê, tipo, sei lá, tem os Scarbrand. Tem, tipo, Scarbrand. Só que esse, por exemplo, esse não é o nome verdadeiro dele. Os demônios têm nomes verdadeiros. Os Grey Knights sabem o nome de muitos demônios, o nome real deles. Tipo, porque quando o demônio morre, entre aspas, como o Yoda falou, de forma física, ele só desaparece e volta pra Warp. Lá ele vira energia e aos poucos ele se reforma, a alma dele se reforma e ele volta pro mundo físico pra fazer merda de novo. Geralmente ele assume um nome diferente. Só que os Grey Knights conseguem detectar e saber o nome deles. E se tu fala o nome verdadeiro de um demônio, ele fica... Eu não lembro se ele fica fraco ou se tu consegue banir dependendo do demônio, ou se consegue tipo, subjugar ele. Mas o nome... Se eu não me engano, é um conceito que, tipo, fala-se em exorcismos, né? Sim. Sim, é muito de exorcismo. Tem muita influência de, tipo, negócio de terror com demônios, tipo exorcista, tipo Supernatural. Não, eu digo, tipo, além das obras ficcionais. Eu digo, tipo, padres que tipo, são especializados em exorcismo, eles, tipo, uma das armas que eles usam pra, tipo, enfraquecer um demônio é dizer o nome verdadeiro dele. É bem essa a inspiração dos Grey Knights. Os Grey Knights têm muito disso, dessa vibe de exorcista. Com as palavras de poder, com o nome verdadeiro, armamento com preces escritas. É muito tipo o exorcismo católico. Se eles sabem o nome real, depende de quando e como que eles usam o nome real, né? Se você é um Grey Knight mais veterano, você pode usar o nome real, você pode usar ele de um jeito que você bane o demônio completamente. Mas se você for um mais novato, você pode usar ele de jeito pra fazer ele abaixar a guarda. Fazer abaixar a guarda, isso mesmo. Eles podem usar desse jeito, mas você pode banir ele até se você souber usar. É um negócio muito legal. Uma coisa interessante deles também, que é uma outra ligação, uma outra coisa que é similar aos custodes deles, né? Eles têm também um cofre dentro da Lua de Titã, que a gente falou no episódio dos custodes, que os custodes guardam o cofre do Imperador, que mantém as coisas mais loucas e mais perigosas no universo. E os Grey Knights, eles também têm um cofre dentro de Titã. As câmaras secretas? Não, câmaras secretas. Aí é Harry Potter. A Câmaras da Pureza. Aí já vira Harry Potter. Lá não tem basilisco, tem coisa muito pior. Nem basilisco, nem transfobia. Mas Harry Potter tem coisa ruim. J.K. Rowling. O que é, genérico? Eu tinha falado que, mano, não tem basilisco, tem coisa pior. Eu falei, cara, mas a J.K. Rowling é pior. Tem J.K. Rowling. Os Grey Knights, eles têm as Câmaras da Pureza. É dito que dentro das Câmaras da Pureza, porque eles têm muita coisa lá. Eles têm muitos artefatos e relíquias demoníacas muito perigosas lá dentro. Coisas que, assim, tipo uma espada amaldiçoada que foi possuída por um demônio. E coisas que eles não podem destruir, mas também não podem deixar fora do cofre. Porque se eles destruírem, aquela entidade que tá aprisionada no negócio, ela é solta e vai voltar pro mundo real. Que a gente falou, né? Os demônios voltam pro material e voltam pro mundo real. É aquilo, né? Até Space Marines tem backlog, né? No caso, o backlog dos Grey Knights, tipo, tá coisas pra tentar destruir no futuro. Por aí. Mas falando em espada demoníaca, eu queria aproveitar esse momento para falar do mestre do capítulo dos Grey Knights, o Castellan Crowe. Ele eu não sei muito da história dele, para ser bem honesto. Eu fui fraco na pesquisa, perdão, mas eu sei sobre a espada dele. Que ele tem uma espada possuída. Eu lembro que tem uma história do demônio da espada dele, que é a espada amaldiçoada de Antwyr. Não, a lâmina negra de Antwyr. Se eu não me engano, esse é o demônio. É um demônio antigo pra cacete, tipo um dos demônios mais antigos da humanidade. A lâmina de Antwyr, ela é uma espada demoníaca extremamente poderosa. É absurdamente poderosa. O poder dela é avassalador. Só que como todo objeto demoníaco de poder, quanto mais poderoso maior a tentação é de se entregar ao caos. E nesse caso, essa lâmina causa uma tentação absurda em quem tá perto dela. O tempo todo, o demônio da lâmina fica sussurrando no ouvido do Castellan para ele se entregar, para ele usar os poderes da espada.
Ele fica tentando manipular ele e convencer e seduzir. Só que ele usa a espada, essa espada demoníaca, absurdamente poderosa, simplesmente como uma espada e ponto. Ele não usa nada do poder especial dela, ele não fala com o demônio, ele não se comunica. Inclusive, se eu não me engano, quando ele, nos alojamentos, ele fica numa câmara, isolado, sozinho, o tempo todo, porque a espada também tenta corromper quem tá em volta. Então, por segurança, ele sempre tá sozinho. Ele nunca tá perto de outras pessoas pra não correr o risco do demônio corromper os outros. Sim, sim. É muito legal. Eu lembro que um contraste com ele é o Primarca Fulgrim. Fulgrim, ele também tem espada amaldiçoada. Só que essa espada tomou ele. Ele é influenciado pela espada a todo momento. Isso é uma história muito bacana dele. Eu não sei muito sobre ela, mas eu sei que isso é parte da história dele e é muito legal. Que isso é um dos motivos dele ter ido pro caos em primeiro lugar, como um dos primarcas traidores. Quanto aos cofres, de novo, tem um negócio que eu não falei, é dito que tem uma entidade de poder inimaginável aprisionada em Titã. É dito que ela passou pelas defesas do Warp Nexus, quando eles estavam dentro do imaterial, ou ela foi posta lá pelo próprio Imperador. Mas os Grey Knights, eles acham que um dos motivos da base deles ser lá, a fortaleza monastério deles, como eles falam, é ser lá, é pra conter essa entidade que tá aprisionada lá. Um livro chamado Grimório de Aço, ele compara a superfície do planeta a uma tumba. E as câmaras, a pedra angular que sela a tumba. Desde a abertura, uma coisa legal é que desde a abertura da Cicatrix, é dito que estão havendo tremores, estrondos dentro do planeta. E eles ficam cada vez mais fortes todo dia. Isso é um negócio muito legal. É uma dessas coisas que a GW ela bota, só que ela nunca elabora, né? que nem o negócio das espadas que vão matar as Lanners, que a gente falou no episódio do Zelda. Joga no ar, né? Que eles botam. Eles botam tipo, vai rolar a coisa. E aí, se eles quiserem, um dia rola. É aquele gif do Vem Aí. Qual gif? Literalmente a versão de Warhammer do Meia-Noite Eu Te Conto, né? Meia-noite eu te conto. Tem um jeito de matar o Slanesh. Como? Envolve espadas. Como que faz? Meia-Noite Eu Te Conto. É esse gif. Esse gif. Vem aí. Vem aí. Tudo pra GW é Vem Aí. Vem aí, vem aí, vem aí. Mas nunca vem. É. Só vem numa box especial. Num box especial. Só vem numa caixa que custa que você paga $300. É isso mesmo. A caixa custa $300. Daí tem, tipo, 2 páginas de lore no negócio. Uma coisa legal que eu esqueci de mencionar é que os Grey Knights, eles são, como o nome deles sugere, a armadura deles é cinza. E essa é a cor original da ceramita, usada para as armaduras dos Space Marines. Então eles não pintam a armadura, que nem os outros capítulos. Eles deixam a armadura do jeito que ela é, que é prateada. E eles têm os Space Marines, geralmente a gente vê eles com as luzinhas, luz dos olhos vermelha, e os Grey Knights têm a luz azul. Eu acho isso muito foda, dá um contraste muito massa. E as armas deles, eles usam muitas lanças, e tipo, não é muito comum o Space Marine usar lança. Geralmente tu vê imagem de lança com custódios, mas os Grey Knights usam armas que... Alabardas também. São os custódios que tem aquelas alabardas e tal. Que são alabardas e bolters, né? Tipo, É isso. Alabolter. Sim, alabarda bolter, que tem um bolter na... Os Cavaleiros Cinzentos eu acho que não tem uma bolter junto, mas... Agora que eu lembrei, recentemente eles ganharam uns modelos novos e tem um robô que é tipo carregando um Space Marine como se fosse um bebê. É muito, muito idiota. Eu lembro disso, eu vi isso. Como é que é o nome daquele modelo? Eu não lembro, mas eu sei qual que você tá falando. Dread Knight. É, isso aí, Dread Knight. O Dread Knight nem é novo, na real. Dread Knight é o Dreadnought deles, não é mesmo? Mas é estúpido também. Ah, esse aí mesmo. Eu acho bobo. Essa é uma miniatura antiga, na real, mas eu acho... Sério, é um robô carregando um bebezinho, assim, aquelas mochilinhas de criança. Muito legal, cara. É o famoso Luke treinando Yoda, né? Luke sendo treinado pelo Yoda. O Luke treinando Yoda. É verdade. Mas o negócio legal deles é que eles carregam os bolters deles, a maioria do tempo eles carregam os bolters no punho. Então, tipo, wrist rocket, tá ligado? É muito legal.
Falando em Star Wars, eles fazem o Mandalorian, né? É, tipo isso, eles fazem tipo Mandalorian com os Singing Birds, eu acho que é o nome. Whistling Birds. Whistling Birds, isso mesmo. É muito legal aquilo, cara. Mas. Ah, uma curiosidade é que, tipo, essas espadas deles azuis, elas são usadas pra canalizar o poder de Psyker deles. Então, tipo, eles canalizam a força psíquica deles nas armas, nas lâminas deles. E aí machucam, dão extra dano contra demônios. Além das coisas já abençoadas deles. E detalhe, o bolter que eles têm no punho, né, que se quiser ver nas imagens deles, são Stormbolters. Então, tipo, são 2 bolters metidos em um só. É tipo espingarda de 2 canos, só que se fosse uma metralhadora e uma bolter. Que torna ela ainda pior. Tem que compensar. Todo mundo em Warhammer compensa por alguma coisa. Tem uma epidemia muito grande de pinto pequeno. Aquilo, né? É o soldado mais famoso do Império, picos curtos. Exatamente. Picos curtos. E tudo volta como um círculo. Tudo volta Python, de um jeito ou de outro. Tudo volta. Ouroboros, não é mesmo, meus Pois é. amigos? Eu acho que a gente tá chegando perto da nossa hora, mas a gente não pode falar de Grey Knights sem falar dele. A lenda, Haldor Drago. Haldor Drago. Pior é que eu não sei muito dele. Eu ouvi, tipo, o nome dele, mas eu nunca li sobre ele, eu nunca vi nada sobre ele. Eu acho que não, eu não tendo lido muito sobre ele, faço que ele pareça mais místico pra mim. Porque tudo que eu sei do Haldor Drago, eu deveria ter lido sobre o Haldor Drago nesse episódio. Pra vocês verem aí, como eu falei, tipo, a gente anda muito ocupado tentando o nosso melhor com menos tempo, então é foda, nos perdoem. Mas o Haldor Drago, ele tá há sei lá quanto tempo na Warp, lutando contra demônios sozinho, e ele, tipo, é uma das pessoas que tranquilamente consegue segurar toda a pressão e a loucura da Warp. Eu infelizmente não pesquisei muito, mas uma coisa que eu sei que o Drago fez, ele não era tão importante assim, mas eventualmente ele virou o Supremo Grão-Mestre dos Grey Knights, que seria, tipo, acima de Mestre do Capítulo. O outro Grão-Mestre Supremo, o anterior, o antecessor dele, foi morto pelo Mortarion. Como primeiro ato de Supremo Grão-Mestre dos Cavaleiros Cinzentos, o Drago foi no Mortarion, no coração do Mortarion, escreveu o nome do Grão-Mestre antecessor no coração do Mortarion. Então ele foi pro Mortarion, ele escreveu o nome do antecessor no coração do Mortarion? É o que tá escrito aqui. Simplesmente levando aquele da Xuxa ao extremo, né? Marquei um X no seu coração. Completamente radical. E por causa disso, o Mortarion jurou vingança contra o Drago, porque isso é um insulto absurdo. Que eu acho fantástico. Drago, eu te amo. E é isso. E aí o Drago basicamente luta contra demônio o tempo todo e destrói demônio o tempo todo. E em algum momento ele foi arrastado por um demônio pro caos. E ele continuou matando muito demônio no caos, foda-se. Ele matou um Bloodthirster em algum momento. Ele matou um Lord of Change também, se eu não tô enganado. Tipo, um Space Marine. Eu digo assim, ele é como se estivesse no espaço de um primarca, mas ele não é um primarca, ele é um Space Marine. Ponto. Ele é tipo num cargo acima do mestre do capítulo, mas ele é só um Space Marine. E mesmo assim ele mata demônios maiores. Não só mata demônios maiores, mas mata demônios maiores na Warp, que é na casa deles. Pense os culhões, né? Não, esse cara é só culhões. Impressionante. Os deuses do caos tentando destruir, tentando corromper, tentando fazer de tudo pra impedir, e ele simplesmente não reage. Simplesmente não reage. Mas muito legal ele, cara. Eu não sabia muito dele, mas realmente. Gostei. Eu tô falando só por cima. Brabo, cara, né? Pô. Muito foda. E eu tô falando só por cima. Inclusive, se eu não tô enganado, ele ainda tá na Warp. Mas dizem, mas os Grey Knights sabem no seu coração que um dia, quando o seu capítulo e os defensores do Império da Humanidade precisarem dele, num momento mais de extremo desespero, de extrema necessidade, o Drago vai voltar pro Reino dos Mortais. Muito legal. Tem um negócio interessante também que rolou quando a gente mencionou, né, lá atrás, que os Grey Knights, eles eliminam qualquer testemunha que exista deles, porque eles são um capítulo secreto. Interessante foi o que aconteceu uma vez, que ficou conhecido para os Grey Knights como os Meses de Vergonha, que foi quando, depois da Primeira Guerra de Armagedon,
que Armagedon teve 3 guerras principais, onde ele foi invadido por forças diferentes. A primeira guerra foi contra demônios de Khorne, eu acho, que invadiram o planeta. Não, foi Angron. O Angron, ele foi e invadiu o planeta pra reunificar os World Eaters, os Devoradores de Mundos. Aí, depois dessa batalha, né, os Grey Knights, eles queriam eliminar as Testemunhas, que era basicamente a população inteira do planeta. Os Space Wolves, que estavam lá, os Lobos Espaciais, que é outro capítulo, eles estavam lá e falaram, não vamos deixar. E daí rolou meio que um embate entre eles e os Space Wolves por um certo tempo lá, e os Space Wolves quase foram declarados como capítulo renegado pela Inquisição, nesse momento. Então, assim, foi bem interessante, que os Space Wolves não queriam deixar que eles eliminassem toda a população do planeta. E eles estavam desafiando os Grey Knights e a Inquisição o tempo todo, porque eles não queriam deixar isso. Aquilo, né? Ballsy. Os caras sabem que os Grey Knights são perigosos e falou, perigoso caralho. Perigoso sou eu, né? Cara, falar nisso, os capacetes novos do Space Wolves vai tomar muito feio. Isso me lembra daquele meme que é a imagem do Sonic, né? Tá lá, tipo, os Grey Knights falando, não, nós vamos ter que matar todo mundo. Fala, vocês não vão matar. Ele fala, nós vamos. Aí os Girls, beleza então, amanhã tu tá fudido, sabe? Sim. Uma coisa, desculpa agora, só voltar pro Drago, porque eu vou ficar uma semana sem parar de falar dele. Uma coisa muito interessante que aconteceu com ele. Ele tem uma espada, que era Nemesis Force Sword, que é uma das espadas daquelas Grey Knights que usam poder psíquico, uma das mais poderosas. No confronto dele com um demônio, ela quebrou, e aí ele foi levado pro caos, aí ele matou 300 demônios do caos com a espada quebrada, aí ele subiu numa montanha nas Blood Falls, nas, sei lá, cataratas de sangue, cachoeira de sangue, algo do gênero. Ele matou um Bloodthirster com uma espada quebrada, pegou os restos do machado do Bloodthirster, e junto com o resto da espada que ele tinha, ele derreteu ali e fundiu uma espada nova. E foda-se. Khaldor Drago. Momento Khaldor Drago. Tem um negócio muito legal também. Os Grey Knights, uma coisa muito interessante sobre eles, é que eles têm o Terminus Decree, que é... basicamente, dentro das Câmaras da Pureza, existe o que eles dizem ser a tumba do Malcador. A tumba mais, assim, cultural dele, né? Porque não tinha nada pra colocar em uma tumba, ele virou pó. Mas dentro dessa tumba existe uma caixa de madeira, bem simples, com um selo dourado. E dentro dessa caixa tem um pergaminho muito antigo. E é uma instrução que é conhecida como o The Terminus Decree. É dito que essa coisa, somente o Grandmaster, o Supremo Grandmaster dos Grey Knights sabe abrir a caixa. E ele vai abrir a caixa somente quando o futuro da humanidade parecer completamente perdido. E ninguém sabe o que tá lá. E considerando que o universo Warhammer ainda não se fez necessário pra abrir, quer dizer que, rapaz, ele tá esperando algo zoado, sabe? Zoadíssimo. Não, com certeza. Se a Terra tiver em perigo de ser tomada, aí eu tenho certeza que eles vão abrir. Porque a Terra é o Império. Se a Terra cair e, consequentemente, o Imperador cair, o Império já era. Mas, tipo, essa caixa nunca foi aberta. Então, e ninguém sabe o que tá escrito nesse pergaminho. Imagina ser igual, tipo, Kung Fu Panda, tá ligado? Onde não tem nada. É só pra inglês ver, né? Só pra assustar, tipo. Exato. O que é o Terminus Decree? Aí tá escrito Joe. Joe pode salvar o universo. Dentro tá escrito só que a verdadeira humanidade foram os amigos que fizemos ao longo. É um recibo do McDonald's, né? Que ele enrolou. Né? Tem, tipo, toda uma nota. Recibo do McDonald's. Tem as notas de Fly Me to the Moon, tá ligado? mas é. Eu acho que isso era tudo que a gente tinha, que a gente podia falar sobre os Grey Knights nesse episódio. Sim. Obviamente, como toda facção, eles têm muita coisa pra se falar, mas nós tentamos manter as coisas simples. Bicho, dá pra gente fazer um episódio só do Castellan Crow, um episódio só do Khaldor Drago, tipo, sem meme, eles são personagens muito grandes. E eu só falei, tipo, top 10 momentos Khaldor Drago. Aí agora a gente tem menos tempo. Isso seria legal.
Simplesmente ele toperei esses momentos Calidor Drago. Enfim. E agora a gente tem tempo ainda. Então a gente faz o possível com cada vez menos tempo. Mas a gente faz porque a gente gosta e espero que vocês compreendam a nossa falta de tempo. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio da segunda temporada dos Ultramaneiros. A gente agradece todo mundo que ficou com a gente até aqui, tá ouvindo, que acompanha. Eu peço, nós todos, pedimos que vocês deixem um like se estiverem no YouTube, se inscreve no canal. Se estiver em outras plataformas de streaming só ouvindo, também se inscreve no podcast para ficar de olho, para não perder. Vocês podem me encontrar no Twitter com @ZackStardust, Z-A-C-K-Y Stardust do Bowie. Yoda, como é que a gente te encontra? Vocês podem me encontrar no Twitter como @LucaVendramel, Luca com 2 Cs, e no Instagram como @Vendrarts. Show. Quer fazer um anúnciozinho, um jabazinho aí pra tuas coisas? Não tenho nenhum projeto grande rolando. E genérico, como é que a gente te encontra? Vocês me encontram em 2 lugares. Primeiro no Twitter, @SR_genérico sem acento. E no YouTube, no canal Senhor Genérico. Recentemente, eu postei minha review do Jedi Fallen Order. Bateu perto de 350 views em, 2 meses. Sendo a minha terceira review mais vista. E por agora, eu estou trabalhando no roteiro da minha próxima análise, que eu vou fazer antes do retorno dos estudos de personagem. Que é de um remake aí, bem popular, que saiu... 2020, de um rapaz loiro com cabelo espetado, que usa uma mesa de cabeceira como espada, sabe? É uma grande fantasia, alguns podem dizer que é a fantasia final. É a última fantasia. É a última fantasia. A última fantasia de número 7 teve, sei lá, quantas fantasias aí? A última fantasia, 243. Isso em roleplay, né? Todo mundo fala uma. que é a última, mas sempre tem mais um. Só mais umazinha. Só saideira, agora é saideira, juro. E falando em saideira, essa também é a nossa saideira. Obrigado por tudo de novo. E é isso, até daqui um mês. E que o Imperador esteja convosco. Até o próximo mês, galera. Até mês que vem, pessoal.